E eu fico pensando aqui, né, qual que será a estratégia da empresa, né? Será que é pouco caso, desleixo, ou vai prescrever a ação, deixa para lá, depois a gente faz uso capião da área. Vai saber o que passa na cabeça deles, né? Eles poderiam fazer um uso capião fraudulento, né? Contar a história deles, a versão que eles tomam conta, ter a posse exclusiva do imóvel, né? Talvez jogar por esse lado, né? Mas seria muita má fé, né? Será que é um pessoal complicado nesse sentido? Olha só. Por esse contrato. Por isso, a única saída nesse caso é fazer essa ação declaratória de nulidade e pedir prioridade processual, por causa da idade dele. Ou seja, pede prioridade processual, é uma ação que tem que ser artesanal. Inclusive, eu oriento nesse caso até despachar com o juiz ou juíza, né? E explicar, é um senhor, ele quer resolver, ele está travado, a negociação ocorreu, mas não deu nada, não foi aprovado o que eles queriam, ficou travado o negócio, né? Ele não recebe e também não pode assumir a posse. Então, daria para explicar nesse sentido, mas a nulidade é a ação certeira nesse caso, hein? Nós temos a possibilidade de fazer a ação de rescisão de contrato, para rescindir o contrato. Mas como passou 10 anos, prescreveu. O artigo 205 do Código Civil, ele diz o quê? Que a ação de rescisão de contrato ela poderá ser feita até 10 anos. Ou seja, prescreveu. Então, aquelas duas opções que inicialmente na conversa a gente estava falando, não tem mais, né? Só sobrou uma. A opção que nós temos é a ação declaratória de nulidade, porque ela não tem prescrição. O efeito, né, é muito parecido. A rescisão, tudo bem, rescindir o contrato. A nulidade é fazer com que o contrato não tenha efeito jurídico. Mas não é difícil conseguir, porque diante da história que você me contou, foi feito o negócio, mas não teve aproveitamento nenhum econômico. Está largado o imóvel, né? Está parado. Foi uma transação que quem comprou não usa, quem vendeu não recebeu, né? De loteamento. Direta, né? A parceria. Tá lá. Nossa. Pode ficar. Por isso você vê, olha que situação, hein? A única ação que dá para destravar essa situação de fato é a ação declaratória de nulidade, pelo fato de não ter prescrição, e é a ação que vai destravar, não tem outro jeito. Senão vai ficar nesse limbo, né? Nesse buraco, né? Essa ação, na verdade, ela tem que ser bem feita, não pode ser copia e cola de internet. Porque se for bem feita, explicar direitinho o que aconteceu, foi uma transação que não foi efetiva, né, não ocorreu nada, travou, a chance, eu calculo que uns 70% de sucesso. 70%, que é um ótimo percentual, né?
O problema de perder uma ação dessa, que uma ação dessa normalmente não tem justiça gratuita. E aí vai ter que pagar sucumbência para o advogado que ganhou. Então, por isso é importante nesse caso, já que ele tem idade, pede prioridade processual e com base no Estatuto do Idoso, pede justiça gratuita também. Por mais que a transação de bens imóveis nesse porte não é tão fácil você conseguir justiça gratuita, mas valeria a pena usar uma tese nova e trabalhar muito isso, né? Essa possibilidade de justiça gratuita. Por quê? Porque se ele perde uma ação dessa, claro que a gente pensa positivo, pensa que não, mas se ele perde uma ação dessa, a chance de ter sucesso na ação é muito boa. Mas se ele perde, pelo menos não tem que pagar sucumbência para quem ganhou, né? Por ser idoso. E pede justiça gratuita, também fundamentando essa questão de ser idoso. A justiça gratuita. O que é justiça gratuita? Você tem um advogado particular, mas você pede justiça gratuita para não arcar com as custas, despesas do processo. Entre elas, taxa judiciária, citação, perícia. Eu acho que dá para fundamentar, porque a idade, ele tem uma certa idade, né? Ele é o chamado super idoso. Ele não é idoso, ele é super idoso. O Estatuto do Idoso, ele classifica o idoso acima de 60 anos. Mas hoje nós temos a tese do super idoso, né? Que ele já entrou nessa faixa, né? Então daria para trabalhar bem nesse sentido. Na verdade, se ele perde a ação, nós temos 3 graus de jurisdição, né? Então vamos dizer que ele perdeu em primeiro grau, ele pode recorrer para o segundo. Vamos dizer que ele perca em segundo grau, recorre para o terceiro. E também o outro lado também pode recorrer, né? É o direito de recurso. Nós temos 3 graus de jurisdição. Então dá para recorrer. Mas a justiça gratuita é mais para ele não gastar. E quando você perde uma ação, você tem que pagar o advogado que ganhou. A chamada sucumbência, que é 10%, de 10 a 20% do valor da causa. Então, para ele não correr risco de sucumbência, se acontecer o pior, o ideal é pedir justiça gratuita e que essa justiça gratuita seja deferida, né? A justiça gratuita, aproveitando a idade dele, é mais para uma proteção, né? Para ele não ter uma preocupação se perder a ação, de ter que arcar com despesas com o advogado contrário, né? Teria chance de conseguir, nesse caso. Porque hoje existe um entendimento muito forte que não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta, né? Como ele é super idoso, dá para provar com um monte de documento, né? Medicação, medicamento, tratamento, convênio. Explica para ele direitinho essa questão da rescisão, porque ele vai bater nisso, ele vai falar, mas por que eu não posso fazer rescisão, né? E aí, por que não pode fazer rescisão? Porque prescreveu. Prescrever é a perda de ingressar com a ação. Você perdeu o direito de ingressar com a ação. E ele perdeu, porque faz mais de 10 anos, né? Então, por isso a opção da ação declaratória de nulidade. Porque a ação declaratória de nulidade, diferente de outras ações, é uma ação que não tem prescrição, entendeu? Volta ao estado anterior. E é isso que a gente está precisando, né? Porque o caso dele, ele quer voltar ao estado anterior para poder negociar a área, fazer, ficar livre, né? Por isso, essa ação é fundamental, porque ela não tem prescrição, não corre o risco de perder. Se fizer a outra ação, a rescisão de contrato, vai perder na distribuição, o juiz já vai julgar. Vai falar, ó, prescreveu. Essa ação declaratória de nulidade não, né? Ela não tem prescrição. Acompanho. Acompanho sim. Se precisar, eu acompanho até o final, tá? Isso.
Aqui no escritório eu advogo no Brasil todo. Por quê? Porque o processo é eletrônico, então as audiências são eletrônicas, são online, né? Quando não for, por algum motivo, uma exceção, você fica sabendo com antecedência, então você compra passagem com antecedência. Então dá para tocar hoje o processo com muita tranquilidade no Brasil todo. Tá bom. Eu ajudo, tá? Eu ajudo, eu parcelo, eu ajudo bastante. Eu gosto muito do que eu faço, você sabe disso. Faço com muito amor, carinho. Então, o que eu puder ajudar, eu ajudo sim. Fazer o possível para gastar menos, correr menos risco. Sempre importante isso, tá? Não tem. O problema é da empresa, porque a empresa, como compradora, ela que fez isso para verificar questões, né? Questões de investimento. Então, é o ônus da empresa, não é dele, né? Na verdade, ele tem direito de recorrer. É um direito dele, né? O direito de recorrer. Por mais que tenha uma ordem, um ofício de fazer a servidão, ele pode recorrer. É direito dele, sim. Na prática, dificilmente ele ganha uma ação dessa, né? Porque quando você coloca na balança o interesse público em relação ao interesse privado, prevalece sempre o interesse público. Então, dificilmente ele vai conseguir sucesso na ação, no final da ação, da discussão. Mas ele tem o direito de recorrer, sim. Ele pode fazer isso, né? Ele conseguiu até um mérito, né? Que não é fácil, não. Ou seja, pegou algum juiz que leu com calma, tem bronca da prefeitura, né, do município. É verdade, acontece. Porque é difícil, ele conseguiu o mais difícil, né? Tem isso. Na verdade, o juiz ele pode se declarar incompetente, né? Nesse caso, quando envolve família, sucessões, muitas vezes também é o caso, às vezes, de você processar a prefeitura, a União, o Estado. Então, você consegue, numa situação dessa, o juiz pode, de ofício, falar que é incompetente. Se Na prática, nós temos 3 graus de jurisdição: primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Só que o segundo grau e o terceiro grau não é mais um juiz que julga, são 3, né? É um colegiado que a gente fala. Então, se a decisão não for unânime, ou seja, se um falar que sim, outro falar que não, ainda cabe outros recursos, né? Nós temos pelo menos 2 recursos para trabalhar. Então, o caso pode ser julgado em terceira instância, mas diante dos outros recursos que existam, você pode segurar ali o processo em grau recursal, mais quase 1 ano e meio, né? Pode segurar. Sem solução nenhuma, sem deixar transitar em julgado.
uma situação, eu sempre sou a favor de evitar ação quando dá, né? Quando dá para evitar ação, vamos evitar. Só que é uma situação que não tem o que evitar, porque ele está preso, né? Ou seja, eles não investem na área, não fazem o loteamento, ele também não pode, tá tudo amarrado, tá um amarrado no outro, né? Eu tentaria de tudo para resolver através do distrato. Por quê? O distrato não gera gasto, não gera risco, então eu tentaria de tudo. Mas se não tivesse jeito, ação declaratória em nulidade. Você já tentou orientar e mandar uma notificação extrajudicial? Eles respondem? Entendi. Eu sei que a notificação, hoje em dia, ninguém tem mais medo, mais receio, né? A notificação perdeu a força, né? Com acesso à internet, todo mundo sabe que não é nem obrigado a responder uma notificação. Mas eu orientaria responder, mandar uma notificação, queremos resolver amigavelmente, pedir o distrato,